Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez desta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como o disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Este diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como promessa de Deus, eu selecionei o versículo 33. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Meus irmãos, peçamos agora ao nosso Senhor Jesus para nos batizar com o Espírito Santo. Reza comigo: Senhor Jesus, dai-me o Espírito Santo. Que teu Espírito age em mim, que me ensine como agir, que me ensine a amar a Deus em primeiro lugar e me ensine a me amar e a amar aos meus irmãos do mundo todo. Me ensine a ser dócil à vontade de Deus na minha vida. Amém. Como ordem a obedecer, foi selecionado o versículo 23. Endireitai o caminho do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos endireitar as nossas vidas. Nós precisamos moldar a nossa vida de uma forma que só fique nela, só permaneça o que for da vontade de Deus. Vamos jogar fora tudo que não for da vontade do nosso Senhor. Nós peçamos novamente a ajuda do Espírito Santo para nos mostrar o que não agrada a Deus. Porque tudo que Ele nos mostrar, nós não podemos mais fazer. Nós precisamos retirar tudo que não for do agrado de Deus da nossa vida.
como nós retiramos uma erva daninha. A erva daninha, se nós não arrancamos ela bem no começo, ela vai tomando conta do lugar. Ela vai sufocando as plantas do jardim. Da mesma forma o pecado. Se nós arrancamos ele no início, é muito mais fácil. Mas se deixamos ele por muito tempo, se cultivamos ele vai se alastrando e vai até matando as nossas boas virtudes, vai sufocando as nossas boas virtudes. Fica mais difícil arrancar depois. A raiz vai ficando mais forte. A raiz do pecado, assim como a raiz da erva daninha, vai penetrando mais profundamente no solo e vai se enraizando e vai ficando densa, vai ficando mais difícil arrancar. Não falo que é impossível, mas é mais difícil. Peçamos a ajuda do nosso bom Deus, da Santíssima Virgem Maria e de nosso Santo Anjo Protetor, para nos ajudar. Sozinhos nós não conseguimos, meus irmãos. Nós precisamos da graça de Deus para tudo, quanto mais para isso, porque não é somente nós contra o nosso pecado, nós temos um inimigo. O inimigo de Deus, o nosso inimigo, ele vai estar lá para fazer de tudo para nós não conseguirmos fazer isso. Nós, contra um anjo caído, nós vamos perder na hora. Mas com a ajuda de Deus, do Criador do Universo, com a ajuda da Santíssima Virgem Maria, que nunca se permitiu cair em qualquer armadilha do demônio, com a ajuda do nosso anjo da guarda, que sendo um anjo de Deus, iluminado pela luz divina, sabe como esse anjo traiçoeiro, decaído, esse demônio sabe agir. Ele sabe nos defender muito mais do que nós mesmos. Por isso nós precisamos pedir ajuda todo santo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. E se nós arrancarmos essas ervas daninhas, que é o pecado, nossas boas virtudes vão novamente florescer. E teremos espaço em nosso jardim para que floresça novas virtudes. Vamos endireitar o caminho do Senhor, meus irmãos. Como princípio eterno, o versículo 29. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, vocês sabiam que os antigos judeus sacrificavam os animais, os cordeiros, né? Os mais belos que eles tinham, o mais puro, né? Que eles diziam. Em que o animal, após ser abatido, era queimado inteiramente, exceto o couro, como sinal de expiação dos pecados deles. Assim era feito antes. Mas o pecado da humanidade alcançou o extremo, meus irmãos. O pecado original, o pecado da quebra da aliança com Deus, nem se fizesse o holocausto de todos os animais do mundo não seria suficiente. Então Deus, em sua perfeição de justiça, em sua perfeição de amor para conosco, mesmo nós não merecendo, nessa sua perfeição, Ele envia o seu Cordeiro. O Cordeiro santo, puro, sem mancha alguma. O Cordeiro de valor inestimável. Eu costumo brincar que a minha filha, esse presente que Deus me deu, que é a minha filhinha, ela não tem preço, né? Eu falo, nem todo o dinheiro do mundo não chega aos pés dela. Eu amo ela demais, né? Então, imagina o Filho de Deus, imagina o próprio Deus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele sim, o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, o único capaz de dar essa justiça de Deus pelos pecados. O peso do pecado, meu irmão e minha irmã, vale
um Deus que se doa por nós. O peso do pecado é gravíssimo, é grandiosíssimo. Nós temos a mania, péssima mania, eu não sei vocês, mas eu estou tentando mudar isso porque Deus está me fazendo enxergar muitas coisas que Ele não fazia antes. Ele fazia, né? Eu que não escutava. Não é assim? A gente fica pesando o pecado. Ah, fulano faz um pecado muito maior. Nossa, o pecado dele é maior. Ah, o meu é um pecadinho. Meu irmão e minha irmã, qual foi o pecado que destruiu a aliança do primeiro homem e da primeira mulher? Está lá na Bíblia, em Gênesis. Eles desobedeceram fazendo o quê? Comendo uma maçã. Jesus veio, meus irmãos, para nos dar a liberdade. Agora nós somos livres para escolher servir a Deus, para ser de Deus. Jesus abriu as portas do céu para todos aqueles que disseram sim a Ele e largaram as amarras do pecado. Como eu disse antes, o pecado é a fonte de todo mal. É o pecado da desobediência é que faz o mal. É o pecado, não é o de comer a maçã que é o problema. O pecado é a desobediência a Deus. Então não vamos pensar, um pecadinho de nada. Não, meu irmão e minha irmã. Mas a sociedade aceita isso, qual o problema? Não, Eva pensou assim. É uma frutinha que eu vou comer. O problema não está nisto em si. Está na desobediência ao Criador. Esse é o problema. Então vamos ser obedientes a Deus, meus irmãos. Vamos fazer a vontade do nosso Criador, porque se não fosse a vontade do nosso Criador, nós não existiríamos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque senão nós seríamos ingratos. Nós não podemos ser ingratos. Nós temos que ser muito agradecidos. Temos que amar muito o nosso Deus, nosso Criador, Deus Pai, Criador nosso e do universo todo. Amar muito a Deus Filho, que se fez homem, foi o verdadeiro Cordeiro de Deus, derramou todo o seu sangue para redimir o pecado, para nos abrir as portas do céu. São João já predisse isso, São João Batista, antes mesmo da vida pública de Jesus começar a acontecer. Ele já sabia, Deus já sabia, o plano de Deus já estava descrito desde toda a eternidade, meus irmãos. Como nosso Deus nos ama e como nós precisamos fazer a vontade dele. Se precisamos. Meus irmãos, esse é o momento especial nosso com Deus. Qual que é a mensagem de Deus para mim hoje? O que o Senhor quer de mim é pessoal, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela nos toca pessoalmente onde nós mais precisamos mudar. O que Deus quer de mim com a palavra de hoje? O que o Senhor quer que eu mude? Esse é o nosso momento, meu irmão e minha irmã. Pensa, fecha os olhos. Depois que nós escutamos a vontade de Deus na nossa vida, é momento de refletirmos o que fazer. Qual é a ação que eu vou tomar? O que eu posso mudar? Aonde eu posso mudar? Que ação concreta eu posso fazer no dia de hoje e a partir de hoje na minha vida para chegar àquilo que Deus quer de mim? E agora deixe seu pedido de oração logo abaixo nos comentários. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!